Esse moço aqui não amou o pai, e muito menos o irmão. Esse moço aqui, ele não perdoa o irmão e se enche de rancor em relação ao pai, que resolveu receber o irmão com graciosidade, com bondade. Ele se enche de rancor para com o pai. Quando nós consideramos o pecado desse moço aqui em relação ao pecado do filho pródigo, não é difícil entender como ele se tornou aqui nessa parábola de Jesus o exemplo perfeito e uma ilustração de quem eram os escribas e os fariseus. Primeira coisa que a gente encontra na vida desse moço aqui, que vai contradizer todas essas qualidades que nós acabamos de ver exteriormente nele, e que ele acreditava que estava nele. Muitos de nós às vezes somos assim, acreditamos que temos e que somos alguma coisa, quando na verdade, lá no fundo, a gente sabe que não é. A gente sabe que não tem. A gente quer se enganar, enganando os outros. Mas Deus que te conhece, sabe exatamente o que vai dentro do teu coração. Sabe exatamente quem sou eu, na minha intimidade. Ele sabe quem sou eu, assim como sabe quem é você. Não há como se esconder do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Ele sabe quem somos nós. Esse moço aqui, a primeira coisa que a gente vê, ele contradiz aquilo que ele na verdade pensava que era, e que ele vai cheio de justiça própria para com seu pai dizer como ele era, para que assim ele pudesse receber as bênçãos do seu pai, receber a atenção do seu pai. A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele se considerava virtuoso demais, correto demais. Ele se considerava alguém muito bom. O irmão dele era uma praga, mas ele era muito bom, era perfeito, se sentia alguém acima de qualquer suspeito. Quantas vezes nós nos sentimos assim melhor do que muitos dos nossos irmãos? Quantas vezes? Nós olhamos assim e falamos, eu não seria capaz de fazer aquilo ali. Eu não seria capaz de viver assim. Ele foi capaz de anunciar publicamente o pecado do irmão, mas não foi capaz de olhar para dentro de si e ver os seus próprios pecados. Ele fala do irmão dele, que saiu e gastou tudo com meretriz. Agora volta esse teu filho aí que saiu e gastou toda a sua fortuna com meretriz. Agora eu que fiquei aqui, te servi todos esses anos, não transgredi nenhum dos teus mandamentos. Agora esse teu filho chega e tu faz uma festa para ele, tu mata o bezerro cevado. Veio que na fazenda tinha muitos bezerros cevados, mas o pai tinha guardado um. Ele sabia da volta do seu filho, e aquele era para ser tratado com todo cuidado, com todo zelo. Teria que estar muito melhor tratado que todos os outros bezerros cevados, para que quando o filho chegasse, a festa fosse completa. Ele diz que matar de bezerro cevado para fazer uma festa para ele que não merece. Jesus diz em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14:
quase o doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele me disse: que está escrito na lei? Como é que você lê? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem. Faze isto e vivereis. Está disposto a fazer isso? Está disposto a fazer isso? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Alguns de nós às vezes acham que, interpretando, parafraseando o texto, seria que eu devo primeiro aprender a me amar, para depois amar o meu próximo. Se eu não sou capaz de me amar, eu não posso amar o meu próximo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, ele está dizendo literalmente isso. Quem aqui que não se ama? Qual o ser humano que não se ama de verdade? Essa ideia, ela surge com a psicologia. E vai dizer que pelo fato de você se entristecer com as coisas da vida que você almeja, que você deseja, que você luta para ter e não consegue, e isso gera frustrações, e por causa das frustrações você acaba se relaxando com a sua própria vida, deixando as coisas voltarem, não porque você quer, mas porque você entende que nada dá certo para você. E aí você entra em depressão. E aí a psicologia vai dizer que você está num estado em que você já não se ama mais. Mas isso não é verdade. Você entrou nesse estado e está nesse estado porque você se ama tanto ao ponto de não concordar que as coisas que você tanto trabalha para ter ou para conseguir, você não consegue. E você frustrado, você se endurece, se entristece e acaba relaxando. Não porque você não gosta de você, mas porque você se ama tanto que você diz: não é, eu não sou merecedor de viver o que eu estou vivendo. Eu não mereço esse tipo de situação em que eu me encontro. Porque a verdade é essa, é porque você se ama. E quando você se ama a esse ponto, você é capaz também, deve ser capaz também, de olhar para o teu próximo, vê-lo numa situação de miséria e se colocar no lugar dele e falar: ele não merece viver o que está vivendo. Eu vou fazer alguma coisa em favor dele. Eu vou fazer alguma coisa em prol dele. E ele diz: olha, você tem que amar o teu próximo como você se ama. Você é capaz de amar você. Como alguns aí chegam ao ponto de tentar o suicídio, não porque eles querem morrer, mas eles estão gritando por socorro, dizendo: olha, alguém me veja aqui, resolva a minha solução, porque não é verdade. Jesus está dizendo aqui: olha, faz isso e me merece. Olha para o teu próximo assim, viva com ele assim, que você vai viver. Isso é vida, isso não é morte. Os fariseus, eles definiam o pecado pelo exterior. Não entenderam de forma alguma o sermão do monte. Cuja ênfase do sermão do monte, na verdade, está no interior, numa santidade de coração e não no exterior. Uma santidade que vem de dentro, que é produto do espírito, da alma, algo que foi gerado dentro de mim e que reflete para fora de mim. Isso Jesus disse: ele é a luz do mundo. Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se forem trevas, quão grandes são essas
das trevas. Tem jeito. Eles não entendiam isso. Sabiam pouco ou quase nada da graça de Deus. Mas interessante nisso tudo é que o que alienava os fariseus e escribas, o que os alienava de Deus, não era o que eles faziam, mas o que eles deixavam de fazer. Tem muita coisa que a gente às vezes se esmera em fazer, que a gente acha que agrada a Deus. Mas tem muita coisa que nós deveríamos esmerarmos em fazer e não fazemos. E são coisas que nos alienam de Deus, nos separam de Deus, nos distanciam de Deus. Na verdade, não era o que eles faziam. Faziam com que eles estivessem separados, mas sim aquilo que eles deixavam de fazer. Por isso, Mateus, mesmo 23, o versículo 23 e 24, Jesus vai também dar uma outra repreensão aos fariseus. E ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, desprezais o mais importante. Vocês fazem tudo isso muito bem, é correto fazer. Mas vocês desprezam aquilo que é mais importante. Mas o que, Senhor? O que é mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Não adianta você dizimar, não adianta você ofertar, não adianta você trabalhar, fazer muita coisa aqui. Tudo isso é muito bom e é importante. Mas olha, desprezar o juízo, a misericórdia e a fé te alienam de Deus. Ainda que tudo quanto você faça, você entenda que é agrada a Deus. Não basta fazer parte, se envolva com tudo. Não basta fazer algumas coisas, se envolva com tudo. Deus te salvou por inteiro. Deus te salvou por inteira. Deus quer te salvar por inteiro. Deus quer te salvar por inteiro. Não uma parte, para que você se dedique em parte para Ele. Tem que ser o todo. Deus não aceita dividir você por nada, nem com Ele. Você tem que ser dele inteiro. Dele por inteiro. Por isso ele vai dizer: olha, vocês, vivendo assim, são condutores de serpos, são capazes de voar um mosquito. Mas engola ele para dentro. Esse moço aqui estava exatamente assim, cheio de si, julgando-se perfeitíssimo. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu irmão. Cuidado com esse sentimento, com essa visão torta que você pode ter de si mesmo diante do teu Senhor. Sempre quando olhamos para a cruz, sempre nos veremos em estado de miséria. Não há como olhar para a cruz, não há como olhar para Jesus e nos enxergar perfeitos. E outra, não fique se comparando com o teu irmão nem com a tua irmã. Não se compare com o teu irmão, com o teu irmão. Não. Porque naquele dia, o padrão em que você será medido não será o teu irmão, não será o pastor Marcos, ainda que ele tenha que ser um exemplo para você. Não será o pastor Elias, ainda que ele tenha que ser um exemplo para você. Não serão os obreiros, ainda que eles tenham que ser um exemplo
precisa de Deus. Enquanto você ainda carece da intervenção de Deus na tua vida, porque enquanto isso não acontecer de fato e de verdade, com toda a sinceridade da tua alma, não há como ser curado, não há como ser restaurado, não há como ser saciado por Deus. Outra coisa que a gente percebe nesse moço aqui é que ele era tomado por um espírito de orgulho muito grande, que é consequência exatamente de alguém que se sente muito bom, que se sente muito perfeito, que se sente melhor que o outro, é tomado por um orgulho extremamente grande. É muito interessante isso, queridos. Porque como é que a gente pode pensar que ele serviu em obediência à vontade do Pai tantos anos, mas não de coração? Ele conseguiu servir e obedecer ao Pai tantos anos, mas nunca tinha feito de coração sincero, nunca tinha sido de verdade. Ele nunca fazia para agradar ao Pai, para fazer o Pai feliz. Na verdade, ele era frustrado. Quantas vezes nós fazemos assim? Trabalhamos diligentemente, desenfreadamente, nos envolvemos com muitas coisas na casa de Deus, mas não o fazemos de coração, não o fazemos com sinceridade, com verdade, e às vezes obedecemos a palavra de Deus, obedecemos os mandamentos do Senhor, mas eles são fardos pesados para nós. São um peso. Esse moço aqui estava vivendo exatamente assim. Trabalho diligente e fiel são qualidades louváveis, sim, mas sem amor ao Pai não vale nada. Não adianta nada. É apenas peso. É apenas fardo difícil de carregar. Você vai carregar, quem sabe, por muitos anos até. Mas uma hora esse negócio vai estourar. Vai chegar uma hora que você vai cuspir toda a sua frustração com o Pai. Vai chegar uma hora que você vai jogar toda essa coisa ruim para fora. Vai dizer para o Pai: olha, eu não aguento mais isso. Tenho sido fiel, eu tenho sido obediente, eu tenho feito tanto a sua obra, e no entanto a minha vida está um lixo. Sabe por quê? Você não ama o Pai. Nunca amou. Esse moço não sabia o que era amar o Pai. Na verdade, ele não conhecia o Pai. Tantos anos na presença do Pai, mas não conhecia o Pai. O filho pródigo, por outro lado, conhecia o Pai. Ele foi embora, mas conhecia e sabia quem era o Pai. Ele só teve coragem de pedir o que pediu porque sabia quem era o Pai. Ele só teve coragem de sair, de fazer tudo o que fez ainda que errado, mas porque ele sabia quem era o Pai. Tanto sabia que na hora da sua maior miséria, ele se levanta, cai em si e diz: olha, voltar para ele, e ele me por meu Pai. Eu vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele sabe que é filho, reconhece que é filho, mas agora ele diz: olha, eu já não sou digno, ainda que eu seja. Eu não quero mais me enxergar como filho, para que eu nunca corra o risco de fazer o que eu fiz de novo.
Mas eu não sou digno de ser chamado como tal. Arrependimento sincero e verdadeiro. Ele sabe o que é. Mas agora ele volta, não exigindo nada, não querendo nada. Tudo que ele quer agora é estar perto do Pai e ter o cuidado do Pai para ter uma vida dele. Talvez seja o que você está aqui nesta noite buscando. O Pai que cuida de você, que te entenda, e que apesar dos teus dissabores, apesar da vida negligente, apesar dos teus pecados, Ele está disposto a te abraçar e dizer: vem cá, meu filho, eu vou dar uma grande festa para você nessa noite, porque você é o filho que tinha se perdido e foi achado, salvador dele mesmo. Trabalhava por obrigação, sem interesse algum, sem interesse de agradar o Pai, não era interesse de volta. Pelo contrário, ele trabalhava por obrigação e tudo que ele fazia era visando uma retribuição futura do Pai. Quantos de nós, às vezes, trabalhamos assim para o Senhor, hein? Nos envolvemos com as coisas de Deus, fazemos as coisas de Deus, obedecemos a Deus, esperando o retorno, para ter o retorno de Deus, quase como que uma barganha. Era exatamente assim que ele estava. Trabalhar assim com o Senhor não vale nada. Se envolver assim com Deus não vale nada. Outra coisa que a gente percebe na vida desse moço é que ele era indiferente, insensível para com o irmão que estava desaparecido. Diferente do pai, que aguardava aquele filho incansavelmente. E pelo que nós estudamos o texto, isso indica que verdadeiramente aquele pai, ele aguardava aquele filho durante todo o tempo depois da sua saída, na porta da sua casa. Ele aguardava aquele filho porque ele sabia que aquele moço ia voltar. E no momento que ele voltasse, ele tinha que ser o primeiro a reconhecer o seu filho voltando e ir ao encontro do seu filho antes que a vila onde ele morava pudesse reconhecê-lo e matá-lo, apedrejar. E ele aguardava ansiosamente aquele dia. O seu irmão não estava nem aí. Enquanto o pai todos os dias estava ali, ele não queria mais que o seu irmão voltasse. Quantos de nós, às vezes, também agimos assim? Nós participamos da Santa Ceia de hoje. Será que você conhece algum irmão que saiu como pródigo e não está mais aqui, e que você tinha o costume de vê-lo ao teu lado? Será que você se preocupou ou se preocupa com ele para ir buscá-lo e trazê-lo de volta para casa? Esse moço aqui, ele não estava nem aí para o seu irmão, o irmão foi embora. Insensível, indiferente, e muitas vezes nós somos assim também, indiferentes, insensíveis com a miséria dos nossos irmãos, que por fraqueza qualquer eles foram embora, mas eles estão desejosos de voltar, e o Pai sabe que eles vão voltar. Mas o que é que faz a gente ficar assim? O que é que deixa a gente assim? Se é tão claro aqui, e tanto é assim, que o irmão, que ele fica sabendo que o seu irmão voltou pelos servos da casa. Ele não é capaz de entrar na sua própria casa e saber por que estava acontecendo na festa. A casa é dele. Ele chega, fica
prefere parar, quem sabe já imaginando o que estava acontecendo, porque quem tem um coração assim, com certeza não queria, mas ele sabia da possibilidade da falta do irmão. Ele tinha medo de entrar e dar de cara com o irmão. E aí ele para e pergunta antes: que festa é essa? Aí alguém diz para ele: olha, irmão voltou, rapaz. O servo feliz da vida, alegre, teu irmão voltou, rapaz, teu pai está de uma alegria só. E aí ele resolveu matar o bezerro cevado e fazer essa grande festa. Vamos lá, Índia. E eu participo dessa palhaçada. Eu não. Apesar da alegria do pai, ele não queria a volta do irmão. Ele sabia que isso ia alegrar o coração do pai. Mas mesmo sabendo que ia alegrar o coração do pai, ele não desejava a volta do irmão. Quem sabe que isso às vezes não acontece com a gente? Quem sabe o irmão que saiu não era alguém que tocava muito bem, tinha o seu espaço, cantava maravilha, tinha o seu espaço, pregava absurdamente bem, tinha o seu espaço, ensinava na escola bíblica dominical maravilhosamente bem, tinha o seu espaço. Era uma mulher de oração. Vai que ele volte. Vai que eu não volto. Como é que fica o meu espaço agora? Quando ele foi, eu ocupei o espaço. Se ele volta, como é que fica o cara bom, rapaz? A irmã é boa no que faz. Como é que eu fico? Eu que vou lá buscar, é ruim. Deixa ele lá e vai colocar outro lugar. Entendeu? Aqui é o meu espaço que eu gostei muito para conseguir. É assim, é mesmo? Será? É assim? No fundo, às vezes não é assim, não. Afinal de contas, a imagem dele, na verdade, ela era beneficiada pela atitude errada do irmão. Afinal de contas, quando as pessoas pensavam no irmão, pensavam no pecador, em alguém que ele pulou todas as leis e foi embora, deixando a família numa situação de vergonha. E aí quando olha para ele, diz: ah, aquele ali é filho exemplar, né? Ah lá, ele não sai de casa, ele ajuda o pai, obedece o pai. Quando olhavam para ele, a imagem dele, mas a do irmão, ela estava sempre manchada. Então a imagem dele era beneficiada pela atitude do irmão longe de casa. Quem sabe assim o pai o amasse mais, né? Dispensasse mais atenção para ele. Afinal de contas, aquela irmã quando estava aqui, Deus abençoava tanto, o pai abençoava tanto, e agora está sobrando bênção para mim. Se voltar, vai ter que dividir tudo de novo. A gente às vezes não quer olhar para a gente e nos ver pessoas assim. Porque dói. Quando você olha para você e fala: caramba, não é que eu sou assim? Não é que essas coisas às vezes batem aqui dentro do meu peito? A chegada do irmão é uma ameaça para ele. Não veja o teu irmão como uma ameaça, meu irmão. Não veja o teu irmão como uma ameaça, meu irmão. Veja o teu irmão como uma bênção de Deus na tua vida. Veja tua irmã como uma bênção de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe que sentimentos assim
atropela o teu coração e mata a tua vida. A outra coisa que a gente vê na vida desse moço aqui era incapaz de lidar com as suas próprias emoções. Esse moço era incapaz de lidar com as suas próprias emoções. A sua ira com o pai e pelo irmão não lhe permitiu, em hipótese alguma, participar da festa, da alegria que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Ele fica tão irado com o pai, tão irado com o sermão do Paulo, que ele não consegue entrar na casa. O pai sai, insiste com ele: filho, entra com o teu irmão, é uma alegria, só lá dentro. As parábolas dizem que, olha, só há um momento em que há festa no céu. É quando um pecador se arrepende e se volta para Deus. Há uma grande festa no céu e nós devemos ser parte da promoção dessas festas. E no entanto, esse irmão, ele não quer saber da festa, o irmão volta e para ele isso é uma agonia. Ele não consegue entrar, o pai vem e insiste com ele e ele não consegue entrar. A ira é uma emoção extremamente normal, meu irmão. A ira é uma emoção extremamente normal, meu irmão. Ela não é necessariamente pecaminosa. Mas Paulo vai dizer em Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe esse negócio aparecer. Não deixe as pessoas perceberem. Não deixe que esse negócio se transforme em uma atitude pecaminosa contra o teu próximo. Irá é comum, todos nós que nos iramos, ficamos aborrecidos em alguns momentos, mas precisamos controlar as nossas emoções. Isso é fruto do Espírito, domínio próprio. É uma coisa que nós precisamos pedir e exercitar. Pedir a Deus que nos capacite a colocar em exercício. Aquele moço ali, tudo que ele sonhava para si, estava acontecendo agora lá dentro da casa dele. Para celebrar alguém que a vista dele não merecia. Cadê aquelas pessoas que a gente acabou de dizer aqui? Foi embora. Estavam aqui entre nós. Mas um dia, por qualquer carga d'água, eles eram pegou e foi embora. Mas era mulher de Deus, homem de Deus. Um jovem, mas pobre de Deus. Em um momento de fraqueza qualquer, ela acabou saindo. E aí, num momento como este, ela volta. E daqui a pouco as bênçãos do Senhor vêm sobre a vida dela. E vem enxurrada, e você está aqui há tanto tempo, você não consegue ver essas coisas acontecer, se morre, e trabalha, e você não vê o negócio acontecer. Aí você olha assim e fala: como que pode isso? Isso não é justo. Que negócio é esse? Porra, esse tempo todo. Ela não foi embora, fez um monte de coisa que não devia, agora volta e tem esse monte de bênção para ele aí, para ela aí. Eu estou aqui. Que negócio é esse? Cuidado. Não adianta estar aqui hoje. Não adianta estar aqui apenas de corpo presente. Ou apenas por interesses. Esteja aqui para agradar o teu Senhor. Esteja aqui porque você sabe que apesar das tuas fraquezas, das tuas limitações, você ama a Deus. E tudo que você quer é agradar. Esse moço aqui, tudo que ele sonhava para ele, agora ele está vendo acontecer.
exatamente para alguém que ele julgava, olha, que não merecia mais nada. Por isso que ele diz, olha, tu nunca me deu um cabritinho. Ele estava preocupado com o cabritinho e viu o pai matar os bezerros cevados. Ele fica angustiado. O mesmo pai que correu ao encontro do filho que voltava depois de ter perdido o tempo e ter sido quase morto, agora é o mesmo pai que, com o mesmo amor, insiste com o filho que está em casa para entrar na festa. Entra na festa, meu irmão. Entra na festa, minha irmã. Entra na festa, moço. Não fique de fora. Participe, que a festa é sua também. Aleluia. Não se permita ficar de fora de uma festa que é sua também. Isso mostra o quanto Deus é paciente com as nossas fraquezas. Você não é perfeito, teu irmão não é perfeito. Ele tem limitações e você também tem. Ele tem fraquezas pecaminosas e você também tem. Não olhe para ele nem para ela pensando que você é muito melhor. Não julgue para que você não seja julgado. Pois com a mesma medida com que você julgar, saiba que você também será julgado. Não haja assim. O pai insiste com ele, mostra o seu amor, mostra a sua paciência, a mesma paciência que ele tem comigo e com você, porque a gente vive falhando. Eu falho e você falha. Não tente ver em mim ninguém perfeito, porque não sou. Não tente ver no pastor Marcos, no pastor Elias, nos obreiros, alguém perfeito, porque eles não são. Quando eles falharem, vocês vão se frustrar. Porque eles não são perfeitos. Vão falhar. Vão lutar o tempo todo para não acontecer, mas vão falhar porque são falhos. Quando isso acontecer, você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado, vai querer ir embora da igreja. Vai querer largar Jesus, mas o mesmo Jesus que sustenta ele na fraqueza dele, vai sustentar você também. A partir do momento que você compreender que você não é melhor do que ele, nem ele é melhor do que você. Ele tem mais responsabilidade que você, porque tem a obrigação de ser exemplo para você diante de Deus. Isso pesa mais. Mas não faz dele ninguém perfeito. Não faz deles ninguém perfeito. Ninguém. Se nem o pai que cuidou do filho que voltou, também estava querendo cuidar do filho que estava em casa perdido. Tem muita gente em casa perdida. Muita gente em casa perdida porque não compreende o pai, não entende o pai, não ama o pai. Estão perdidos dentro de casa. Esse mesmo pai que os ama é o mesmo que ainda diz para ele, olha, desde as divisões dos bens, quando nós dividimos lá e temos a parte do teu irmão e ele levou, tudo que eu tenho é teu. Está preocupado com o cabritinho, tudo que eu tenho é teu. Se você não fez uma festa com os teus amigos, com bezerro cevado desses daí, foi porque você nunca compreendeu que tudo que é meu é teu. Nós dividimos as áreas, dividimos, e depois da divisão dos bens, o que sobrou é teu. Por que você não desfruta disso? Ao invés de ficar no teu coração rancoroso, entristecido, indiferente, insensível. E eu quero terminar dizendo uma outra qualidade dele. Uma outra característica que contradiz a qualidade dele, que é a última. Prometo, harmônico. Ele era incapaz de liberar perdão. Se você é incapaz de liberar perdão, o vício de lidar com as suas emoções automaticamente, a ira toma conta e você não consegue liberar perdão, fica com o coração
rancoroso, magoado, entristecido, e você não consegue liberar perdão, o único que sofre é você. O único que, na verdade, sofre com essa situação toda é você mesmo. Esse rapaz recusou o pedido do pai para entrar, preferindo ficar lá do lado de fora, amuado, triste. Fez o que há muito ele gostaria de ter feito. Agora ele aproveita a oportunidade para fazer aquilo que ele queria ter feito há muito tempo, você não tinha coragem. Ele abre a boca e joga tudo para o seu pai. Ó, eu sempre fui assim contigo, senhor. Pai, eu sempre fui assim contigo. Te servir fielmente enquanto você for. Eu nunca transgredi, nunca desobedeci um mandamento. Olha a frustração, olha o rancor, olha a mágoa. Nunca transgredi um mandamento de Deus. Em consequência, o que o Senhor faz comigo é que nunca me deu um cabritinho para eu me alegrar com os meus amigos. Agora, quando esse teu filho, não é o meu irmão, mas o teu filho, agora já deixou de ser irmão dele, passa a ser apenas filho do pai dele, porque ele já não se considera mais filho do pai. Não é o pai que desconsidera ele como filho, é ele que agora reconhece e se vê como não sendo filho. Dentro de casa, há tantos anos, servindo e obedecendo fielmente, e agora descobre: eu não sou teu filho. Porque esse teu filho agora volta, depois de ter desperdiçado toda a tua fazenda, tu vem e me mata o bezerro celular, que estava festa para ele, não dá para entender isso. Era capaz de conversar amigavelmente com os servos da casa, mas não era capaz de fazer o mesmo nem com o pai nem com o irmão. A gente deve perdoar sempre aqueles que pecam, irmãos, quando eles demonstram um arrependimento verdadeiro, sincero. Porque Deus nos perdoa. Com graça e humildade nós devemos sempre estar dispostos a perdoar e procurar restaurá-los para a glória de Deus. Efésios 4, 30, versículo 34, 30 e 32 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Peça a Deus um coração perdoador, capaz de olhar para o irmão, e perdoá-lo, e entender que nas fraquezas dele você pode tirar virtude. Tem pessoas que, por não desejar perdoar, afastam-se da igreja e até da família. Tem certeza que só eles estão certos e o mundo todo está errado. São capazes de olhar assim, que algumas pessoas nos dias de hoje, que a gente conversa aí, estão fora da casa de Deus, e eles são capazes de olhar e tudo está errado, só eles estão certos. Podem falar em alta voz o pecado de outras pessoas, mas não conseguem enxergar os seus próprios pecados. Teve um general que falou para John Wesley o seguinte: eu nunca perdoo. John Wesley virou para ele e respondeu: então, Senhor, espero também que nunca peques. Se você nunca perdoa,
Eu espero que você seja perfeito e nunca peque, porque quando você pecar, também não haverá perdão para você. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se o Ministério do Louvor tiver algum louvor, a gente vai ao Senhor já. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui no momento de grande festa, Senhor. E nós queremos celebrar o Teu nome pela Tua presença no nosso meio, pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Ó Deus, eu não conheço todas as pessoas nesse lugar, e muito menos conheço o que vai no coração de cada uma delas. Mas Tu, Senhor, que as fez, e como diz o Salmo 139, Tu a teceste no ventre da mãe delas, com todo cuidado, com todo carinho. Tu sabes exatamente o que vai no coração de cada uma delas. Sejam servos Teus, sejam aqueles que estão aqui e nunca tiveram uma experiência de salvação em Jesus. Ou quem sabe estão aqui e estavam afastados. Digo estavam porque hoje pode ser noite de festa para ele. Pode ser noite de festa para ela. Porque eu sei que o Senhor quer fazer. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, que é poderosa para penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, a ponto de ser capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, que esta palavra tenha entrado no coração da Tua filha, do Teu filho. Ó Deus, que tenha colocado para fora o verdadeiro ser dele, dela. E que esta noite seja noite de arrependimento, que esta noite seja noite de cura, que essa noite seja noite de transformação, que essa noite seja noite de vitória para cada uma dessas vidas, Senhor. Ó Deus, que seja noite de salvação, de retorno para a Tua presença santa, porque eu sei que como Pai amoroso, Tu estás aqui de braços abertos para receber os Teus filhos, para receber Tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que se passe mais nesse momento sem que o Teu filho e a Tua filha tome uma decisão de se colocar diante da Tua presença, ó Deus, de forma digna, ó Deus, de maneira que agrade ao Senhor e glorifique Teu nome. Ó Senhor, em nome de Jesus, que todo jugo seja despedaçado, que toda corrente seja quebrada, que todo nó seja desfeito, que Teus filhos sejam livres, Senhor, para se chegarem diante da Tua presença e reconhecer o quanto são dependentes de Ti, o quanto precisam de Ti, Senhor. Ó Deus, age em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.